A suinocultura mato-grossense passa por uma crise. Os criadores estão preocupados, já que os custos de produção aumentaram. Muitos podem até deixar a atividade. E para falar sobre esta crise, a gente conversa agora ao vivo com o diretor executivo da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, a Acrismate, Custódio Rodrigues. Boa tarde, diretor. Boa tarde, irmã. Satisfação muito grande estar falando a respeito da suinocultura com vocês aqui. Diretor, qual o problema aí que nesse momento tem impactado mais os custos de produção? Na realidade, isso já vinha sendo anunciado há um bom tempo. Que nós teríamos problemas de custo de produção em função do milho excessivamente alto, preço de milho alto. Isso já vinha sendo anunciado mesmo antes da quebra de safra que nós tivemos aqui no estado de Mato Grosso. Nós tínhamos a estimativa aqui de colher praticamente 26, 27 milhões de toneladas e, segundo os dados da própria Conab, não colhemos 16 milhões de toneladas. Isso é muito aquém do necessário para todo o Brasil, porque a olhos vistos nós somos, para o Brasil, o celeiro para a sustentabilidade das cadeias produtivas, tanto de suíno quanto de aves. A suinocultura tem seus momentos de altos e baixos há um bom tempo. Ela tem um gráfico completamente diferente do boi e das aves. É um gráfico que a oscilação dele as quedas são muito bruscas. Hoje nós temos uns custos de produção aqui que oscila, dependendo do produtor, entre 3,30 e 3,40 e o preço médio que nós temos aqui da suinocultura hoje é 2,90. E qual a explicação aí, diretor, para essa oscilação ser tão radical? Essa é a explicação muito simples. Primeiro, o custo de produção alto. E segundo, em função da economia que passa por essa estagnação que nós tivemos aí, que inclusive na questão da empregabilidade, as pessoas deixaram de comer um pouco carne, segundo os dados da própria BPA, e isso fez com que nós tenhamos aí um volume de carne muito grande no mercado, frigoríficos abarrotados. Em função disso, não há essa venda lá fora e aí nós realmente temos esse problema grave, principalmente para o produtor. E, diretor, os produtores independentes são os que mais sentem essa crise? Na realidade, hoje nós não podemos falar só isso. Todos estão quase que no mesmo barco. As trades que saem comprando milho mais cedo, normalmente sentem um impacto um pouco menor porque compraram esse milho mais barato. A grande preocupação nossa, inclusive, foi levado para o ministro Blairo Maggi, para o secretário de Política Agrícola Neri. Nós estivemos em Brasília. Na sexta-feira nós tivemos audiência no Ministério da Agricultura com os mesmos, colocando todas as cadeias produtivas, de que maneira que estão andando. E o que nós vemos é o seguinte: qual que é a solicitação para socorrer neste momento? Nós precisamos imediatamente de recursos para esses produtores, para que eles possam levar esse estoque de passagem que tem a suinocultura, que vai no final da safrinha agora, para nós aqui mato-grossenses, até a safrinha do ano que vem. Sabedores que somos, que a Conab só tem 600, 700 mil toneladas de milho para todo o Brasil, isso é muito aquém do necessário, por políticas governamentais que nós sabemos lá atrás que não fizeram esse trabalho. Então a situação passa a ser mais preocupante ainda. Aqui no Mato Grosso, nós temos os estados que têm uma suinocultura mais proeminente, que são os estados do sul, já está se fechando muitas propriedades. Aqui no Mato Grosso já começaram a fechar algumas propriedades. Tem um estudo da própria BPA que existe a possibilidade no Brasil da suinocultura ter um decréscimo de até 10%. E o socorro que nós precisamos é imediato. Recursos que nós vamos pagar, mas que esteja, por exemplo, IGF com prazo um pouco mais longo. Recursos que poderão, de repente, o próprio governo do estado minimizar nas questões dos impostos que estão sendo aí. Por exemplo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, diminuir os impostos, zerar os impostos, preço de pauta neste momento, para socorrer a cadeia da suinocultura. Essa solicitação também foi feita por nós, para o governo do estado. Eu sei que o governo do estado é um pouco moroso, porém nós precisamos de uma coisa mais imediatista, porque senão nós vamos deixar de ter aqui um número de matrizes bastante considerável e aí, lógico, envolve toda a empregabilidade e a economia do próprio estado. Agora, diretor, não existe aí um equívoco do próprio produtor, das associações de produtores, em apostar tão forte nas exportações do mercado externo e não dar uma atenção melhor para o mercado interno, uma vez que o hábito de consumo da carne suína aqui é bem menor do que o hábito de consumo da carne bovina. Não faltaria dar um estímulo maior para isso?
Nós entendemos isso e fazemos isso. Nós temos um programa chamado Programa Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura, que trabalha toda essa questão de marketing para a gente aumentar esse consumo. Nós saímos de 12,5 kg com muito trabalho, em torno de 4, 5 anos, nós subimos para 15,5 kg per capita no Brasil, muito aquém de países que consomem 30, 40, 50 quilos per capita ano. Tem toda uma questão cultural. Agora, os governos deveriam dar um apoio maior para isso. Eu também acredito. Porque eles são diretamente interessados. Justamente, as solicitações estão sendo feitas tanto para o governo estadual quanto para o governo federal. Nós temos que observar que a suinocultura aqui no estado de Mato Grosso, nós saímos em 2001 de 20 mil matrizes, estamos caminhando para até o final de 2017, começo de 2018, para quase 200 mil matrizes. 200 mil matrizes nós vamos produzir em média aqui em torno de 2,5 milhões de animais, 3,5 milhões de animais que deverão ser abatidos por ano aqui. Isso multiplicado por 100 quilos, você vê que existe um percentual muito grande. Então isso traz divisa para o Estado, traz empregabilidade e o socorro, que eu vou aproveitar o ensejo para pedir aqui, é que o governo olhe com muito cuidado isso, né, e comece a pensar nisso para a gente trabalhar essa questão da sustentabilidade da cadeia. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigada.